Ávila, eu me chamo Maiara e faço parte da nossa casa, sou trabalhadora. E estamos aqui hoje, amigos, para conversarmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Estamos no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, e o item 5, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Antes disso, nós vamos fazer a nossa prece habitual. Querido Mestre Jesus, querida Teresa, Francisco, Ubirajara, Rafael, os guias e mentores de nossa amada casa, pedimos, Senhor, neste momento, o amparo, o apoio, a sustentação para mais um encontro com o Evangelho, para fazermos a nossa reflexão mediante a mensagem do Cristo. Fica conosco, Senhor, neste momento, nos abençoando, nos intuindo. Que assim seja, graças a Deus. Então, irmãos, é com alegria que estamos aqui para mais um encontro com o Evangelho. E a parte que nos coube falar é do capítulo 14, no item 5, né? E é o item quem é minha mãe e quem são meus irmãos. O item 5 é uma passagem anotada pelos evangelistas Marcos, Mateus e também está anotada em Lucas. E ela nos diz assim: e, tendo vindo para casa, ali se reuniu tão grande número de pessoas que nem mesmo puderam fazer sua refeição. Quando seus parentes tomaram conhecimento disto, vieram para se apoderarem dele, porque, segundo diziam, Jesus havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram e, permanecendo do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e disseram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados à volta dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe. E esse trecho, amigos, é um trecho muito interessante, que ele pode ser visto de uma forma assim, uma forma estranha, né? A gente fazer essa associação, essas palavras a Jesus, mestre da doçura, da bondade, do amor e da caridade. Mas, como tudo que a doutrina espírita vem trazendo para nós, exige uma reflexão, um pensamento também sobre a época, o que estava sendo colocado, e tudo precisa ser analisado com cuidado, para a gente tentar entender e interpretar o que Jesus queria nos trazer com o seu ensinamento. Né? Como mestre é conhecido por ter uma bondade, um amor, a gente faz no primeiro momento um estranhamento. Mas o que a gente pode ressaltar? No primeiro momento ele vem trazendo que os parentes que estavam, foram ao encontro de Jesus, eles tinham a ideia de, como eles colocam aqui, se apoderarem dele, porque Jesus havia perdido o espírito. Então, já desse ponto, a gente consegue identificar que eles não compartilhavam dos mesmos pensamentos de Jesus, das mesmas ideias, não compartilhavam. Então, apesar deles serem os parentes consanguíneos, não compartilhavam das mesmas ideias, dos mesmos sentimentos, da mesma forma de ver a vida. Então, isso já é um ponto a ser considerado. E é exatamente isso que Jesus quer dizer quando ele apresenta os discípulos, aquela multidão que estava à volta dele, como seus verdadeiros irmãos, e como a sua mãe e seus irmãos, porque aqueles que se encontravam ao seu redor, aqueles ali, eles já escolhiam por si próprios, usando o seu livre-arbítrio, estar na presença de Jesus, ouvir a palavra do Cristo, e aquilo já satisfazia a eles, no seu íntimo. Eles já escolheram por estar ali. Então, eu peguei dois significados no Evangelho, no dicionário, no dicionário online de português, que eu achei interessante, que é
um dos significados. Ele coloca como família de ser pessoas cujas relações foram estabelecidas pelo casamento, por filiação ou pelo processo de adoção. Esse é um dos significados. E, um segundo, grupo de indivíduos ligados por hábitos, costumes, comportamentos ou interesses oriundos de um mesmo local. Então, eu quis trazer esses dois significados porque não necessariamente um é igual ao outro, né? No primeiro, ele está dizendo sobre essas relações estabelecidas pelo casamento, filiação ou processo de adoção, que é uma forma, é um relacionamento mais ligado, de uma certa forma, à matéria. E no outro, ele vem dizer dessa ligação por hábito, por costume, por comportamento e interesse. Então, amigos, esse segundo caso, ele já vem fazendo uma conexão maior à escolha, ao livre-arbítrio, de você escolher sim ter aquele mesmo interesse, né, daquele grupo. Então, ali também se forma uma família. Você vê, nós temos os exemplos, né, na nossa casa espírita, no Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Nós escolhemos estar na casa espírita. Nós estamos ali por vontade própria, com satisfação, com alegria, porque compartilhamos do mesmo pensamento e sentimento. Somos iguais buscando o progresso, buscando a palavra do Cristo, buscando nos entendermos, né? Esse processo de reforma íntima. Então, foi isso que Jesus quis dizer para a gente quando trouxe este exemplo, porque Jesus exemplificava, né? Ele não trazia somente, ele não trazia a palavra, não trouxe a palavra escrita, ele trouxe o exemplo, a sua vida, sua ação. E quando ele trouxe dizendo que aqueles discípulos, aqueles que estavam à sua volta ali por escolha própria, eram os verdadeiros, né? Os irmãos e mãe, é porque aqueles que estavam ali já compartilham do mesmo sentimento com relação à vida, com relação às escolhas que nós fazemos mediante a nossa vida, né? Mediante as oportunidades que já são apresentadas para nós. Então, Jesus em nenhum momento ele quis renegar a sua família consanguínea. Não foi isso que aconteceu. Nos itens anteriores, né, do Evangelho, desse mesmo capítulo, nossos irmãos trouxeram a importância dessa piedade filial, a importância desse relacionamento, dessa troca, dessa experiência que estamos trocando aqui, né? E nós também gostamos de trazer, lembrar o Livro dos Espíritos, que ele vem colocando para a gente na terceira parte sobre as leis morais. Ele vem dizer sobre 3 leis que a gente vai fazer uma conexão aqui, que é a lei de sociedade, é a lei do progresso e é a lei de igualdade. Então, a lei de sociedade é feita a pergunta se ela está na natureza, né? E é colocado que sim, está na natureza, porque Deus quis que nós nos relacionássemos. Deus quis que nós, em contato uns com os outros, conseguíssemos caminhar. Com qual objetivo? Com o objetivo de progredir. Já caímos aí na lei do progresso. Progredir, nos aproximarmos do Pai, né? Seguirmos, trilharmos esse caminho que nos leva a fazer a vontade do Pai. E, encerrando, né, mas não sabendo que a lei é muito extensa, a lei de igualdade, que significa que partimos do mesmo princípio, nós tivemos o mesmo ponto de partida, que é simples e ignorante. Então, mesmo que ainda tenhamos pessoas, espíritos amigos, queridos, que ainda não estão fazendo a escolha de trilhar o caminho do Cristo, de estar conectados por livre e espontânea vontade, eles um dia chegarão também a essa mesma conclusão, de que é o amor, de que é o trabalho no bem, de que é a caridade que nos aproxima do Pai e que estamos todos
ligados, conectados por essa imensa família universal, né? Uma das ideias também que a gente procura, a doutrina espírita procura combater, é a ideia de que por nós estarmos no nosso ciclo consanguíneo, que a nossa família é somente essa, que quando a gente abre para outros círculos, que estamos rompendo esse círculo consanguíneo. E não é verdade. Não é verdade. Nós nunca rompemos, nós sempre estendemos e ampliamos esse olhar. E nossa querida Teresa d'Ávila, nós não podemos deixar de falar, também passou por um processo, né? Nossa querida Teresa, nos capítulos iniciais do Livro da Vida, ela vem trazendo pra gente muito a questão da família dela, muito a questão de como eles eram um exemplo positivo para ela. A mãe, o pai, virtuosos, ensinavam o bem, eram exemplos da boa condução, de como agir na sociedade, né? Com as pessoas ao redor, sempre vendo as pessoas ao redor como irmãos. Só que Teresa, né? Ela teve as suas provas, ela estava aqui, passou pelas provas na carne e ela percebeu, né? Quando ela foi enviada para o convento, no primeiro momento de uma forma que a família enviou para protegê-la, porque ela estava seguindo um caminho complicado, ela, no primeiro momento, sentiu, foi um baque, né? Se afastar da família, mas ela entendeu, ela aproveitou essa oportunidade para se tornar uma verdadeira irmã do Cristo. E aí o segundo momento, né, o momento que ela decide, na verdade, o momento que ela decide ir para a vida religiosa foi muito doloroso, porque ela precisou se afastar ali da convivência com o pai, e o pai não desejava isso, mas ela seguiu ali porque ela percebeu que o momento dela fazer a conexão maior com Cristo, que faria bem para o seu espírito, estava na vida religiosa. Então ela precisou fazer essa escolha. Não que a família dela, consanguínea, não fosse a verdadeira família, né? Não tivesse os mesmos pensamentos, mas ela precisou fazer essa escolha porque ela precisava desse recolhimento, né? Desse momento mais profundo de conexão com Deus, né? E com também com a sociedade, porque ali ela formou uma família também, e várias, porque Teresa formou vários conventos, então ela estendeu, ela ampliou alguma coisa que poderia estar circunscrita somente no círculo consanguíneo, ela ampliou e amplia até hoje, né? Porque é a nossa referência, né? A vida de Teresa, né? É um exemplo para nós. Então, amigos, nós não devemos nos espantar com algumas palavras, né? Com alguns trechos que aparecem no Evangelho, mas sim devemos procurar o seu verdadeiro sentido, sempre interpretar, procurar ver o que está de acordo com a lei de Deus, com aquilo que Jesus professou, né? Com aquilo que Jesus trouxe para nós, né? Nessa interpretação da lei de Deus. Então, e ver se faz sentido, se cabe junto de tudo que ele fez e que ele trouxe para nós, né? Como exemplo. E mais uma vez nós agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, estudando, refletindo um pouquinho mais sobre esse Evangelho querido, sobre esse guia para as nossas dores, nossas lutas, para a nossa vida aqui como espíritos imortais. E pedimos então nesse momento para fazermos a nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, querida Teresa d'Ávila, nossos guias e mentores, te agradecemos muito por esse momento, por estar junto a nós, nessa fraternidade universal, nesse incentivo constante para nos melhorarmos,
para seguirmos a Deus, para praticarmos a verdadeira lei, que é de amor, justiça, que é de caridade. E então, amigos, da nossa parte, pedimos a Teresa, o Birajara, Francisco, Rafael, para Deus principalmente, para que possamos encerrar esse momento com muito amor e muita gratidão. Fica conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus.